Olha, todo mundo já está percebendo o perigo que é real que nós estamos vivendo na nossa democracia. Eu, como um parlamentar independente, que aponto erros do governo, aponto acertos do governo, que não defendo o presidente da República, vejo que está havendo um exagero daqueles que são contrários ao presidente e ao governo. Um exagero ao ponto de rasgar a nossa Constituição, de não observar o devido processo legal, de caçar, de tentar calar, intimidar quem pensa diferente deles, quem pensa diferente da ideologia deles. Eu falo ideologia deles porque eu vejo um movimento político muito grande hoje, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte, agindo como um partido de oposição. E quanto a esse partido de oposição, não tem o que se fazer. Porque é forte, é o que tem a caneta, é o que manda e desmanda no Brasil hoje. É como se a gente estivesse retornando nesses 200 anos da independência, que vai completar agora dia 7 de setembro, para o império. Nós temos um imperador hoje no Brasil, que manda, desmanda, faz e desfaz. E o Senado Federal é essa casa que honrosamente eu faço parte, não tem respondido para manter a harmonia e a independência dos poderes, que não existe aqui no Brasil. E isso é muito perigoso porque está pendendo apenas para um lado. Não existe aí um equilíbrio, não existe uma imparcialidade. O que fizeram com os empreendedores ontem foi algo absurdo. Uma conversa de grupo de Zap que quem não participa aqui de grupos de WhatsApp, que é ali como se fosse você está na casa de um amigo, você está num restaurante conversando e expressando a sua opinião. Tem gente com medo hoje no Brasil de expressar a opinião, de estar em grupo de Zap. Olha a que ponto nós estamos chegando. Isso vai repercutir em cada um de nós, você, eu, todo mundo. Teve um caso lá num clube de São Paulo que estava um grupo que ninguém sabe bem da história, porque o segredismo toma conta. Esse processo de ontem está correndo em segredo. Um grupo conversando, falaram mal, ninguém sabe o que foi, do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi lá, a equipe dele foi lá, levou para a delegacia. Isso é o quê? É um Estado policialesco que o Supremo, que um ministro do Supremo está fazendo, e os outros ministros do Supremo? Porque tem gente boa, cumpridora dos seus deveres, equilibrada. Por que não, pelo Brasil, por que não se posicionam? Tem que ser ex-ministros, como Marco Aurélio Mello, que comentou, chamando esse inquérito de fim do mundo, dizendo que foi uma barbaridade o que aconteceu ontem. Não existe o que aconteceu ontem. Você não pode fazer isso. Eu sou um seguidor, mesmo discordando do Luciano Hang, por exemplo, um dos empreendedores que foram violentados ontem no seu direito de liberdade de expressão. Eu sou um seguidor. Eu acho que os câmeras aqui, alguém deve ser, porque ele tinha milhões de seguidores, eu era um deles. Rapaz, as mensagens que ele colocava de manhã, de alegria, bom dia, trabalho, o dia... Rapaz, é uma coisa impressionante que contagia. Tinha muita coisa boa e não tinha coisa ruim. Por mais que eu discordasse de alguma postagem que ele defendia o governo, é a posição dele. Ele tem uma posição política, a gente não pode mais ter posição política. Tem que ser a posição que o ministro quer, tem que ser passar. Cadê a imprensa? Eu agradeço a TV Senado, que eu acho que é a única que vai colocar isso aqui. É a única que está repercutindo a voz. Não, tem outras, tem a Jovem Pan, tem outros veículos que fazem, mas é minoria. Está todo mundo calado vendo o que está acontecendo. É uma questão de justiça. A gente tem o direito de discordar do posicionamento de cada um. Se teve um que expressou sua opinião contra as instituições, isso não significa que são todos.
E é isso, vai lá, quebra um. Cadê o processo para ver, para ouvir a pessoa? Eu acho isso estarrecedor, o que está acontecendo com o Brasil hoje. Da minha parte, eu vou continuar a escalada democrática. Foi para isso que eu vim para cá, que o povo do Ceará me colocou aqui e que muitos brasileiros estão também com esse sentimento de que os fins não justificam os meios, estão incomodados com a situação. Vou continuar uma escalada democrática. Como? Vamos fazer a nossa parte, já que não sai impeachment. Já tem aí 52 processos de impeachment engavetados na presidência do Senado, CPI da Lava Toga que não foi para frente. Teve movimentos. Muitos colegas que têm esse ideal, por uma questão de conveniência política, se calaram também. Basta você ver quem é que estava em CPI de Lava Toga, quem é que estava com o movimento de impeachment no começo do mandato, agora parou. Isso, para mim, respeito quem pensa diferente, é ser conivente. Por uma conveniência política. Porque não quer esse governo, quer derrubar o governo, quer desgastar o governo. Se quer desgastar o governo, desgasta, usa os métodos corretos, respeitando a Constituição, e se quer tirar o governo, tira no voto. Nós não estamos numa democracia ainda, ou não mais, acabou? Tira no voto, qual o problema? Tem aí quantos candidatos? Agora, tem um convite, mais um convite para o ministro Alexandre de Moraes. Não tenho absolutamente nada pessoal com ele, respeito todas as autoridades, mas eu estou vendo excessos. E no próximo dia 30, nós conseguimos convidar, já foi aprovado na Comissão de Transparência e Fiscalização aqui do Senado, um novo convite para ele. O primeiro ele faltou. O primeiro era sobre ativismo judicial, faltou o ministro Alexandre de Moraes, faltou o ministro Luiz Roberto Barroso. Não compareceram a essa casa onde eles foram sabatinados. E essa casa é que tem a prerrogativa de barrar esses arroubos, esses abusos. Nós é que temos a competência para fazer isso pela Constituição. Mas nós conseguimos aprovar um convite. As pessoas ficam dizendo, mas por que não é convocação? Tem que convocar, eles não vão com convite. Mas a gente não pode convocar, a Constituição não dá o direito para a gente convocar, dá para convidar. E nós fizemos o convite. E não é o primeiro, não. O Fachin também, o ministro Fachin, faltou para discutir segurança e transparência nas eleições. Já tivemos 2 audiências que ministros do Supremo faltaram. Veio quase todo mundo. Veio Polícia Federal, veio o ministro da Defesa, veio juristas renomados, vieram juristas renomados do Brasil, como o doutor Ives Gandra, como o doutor Djalma Pinto, como o doutor Ivan Sartori, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, como o doutor Felipe Caroni, lá de Santa Catarina, que foi o presidente do TRE, desembargador, mas os ministros não vêm do Supremo. Eles não atravessam a rua. Eu estou falando aqui com vocês da presidência do Senado, é o quê? 50 metros do Supremo Tribunal Federal. Se não tivesse essas paredes aqui, 50 metros. É só atravessar a praça dos 3 poderes. É uma questão de respeito, não é a minha, eu não sou nada. Eu estou aqui no mandato, que hoje em dia parece que não vale nada, caçam até deputado federal, que foi eleito pelo povo. Fui eleito, estou aqui cumprindo meu papel, mas daqui a pouco eu estou fora. Mas é um desrespeito ao cidadão que me colocou aqui, que colocou os outros senadores que aprovaram o convite por unanimidade. É um desrespeito a eles, à população brasileira, a vocês. Mas eles preferem, os ministros, em vez de vir para o Senado, dialogar sobre democracia, dialogar. A gente vai receber bem aqui, mas vai fazer perguntas. Por que não quer ouvir essas perguntas? Estão acima de nós, é isso, está claro isso, mandam em nós, não têm humildade para vir dialogar, não quer nem saber do Senado, não quer saber da sociedade, nem da Constituição, pelo visto. Agora, preferem ir para os Estados Unidos, para Nova York, preferem ir para Lisboa, preferem ir para Oxford, para falar sobre política.
para disparar fake news, que eles que dizem que é fake news, mas a deles não é fake news, como teve o seu Luiz Roberto Barroso falando que queria o retorno do voto impresso, que era contagem manual. Eles aqui legislam em muitos temas, invadem. Eles foram nessa questão da PEC, do voto auditável, lá na Câmara dos Deputados, que fica aqui atrás de mim, aqui, 50 metros daqui está a Câmara dos Deputados, foram se reunir com lideranças partidárias para mudar o entendimento, porque ia aprovar a PEC do voto auditável. Todo mundo sabia que entende de política. Na véspera, o ministro Luiz Roberto Barroso foi lá, se reuniu com lideranças partidárias e as lideranças, coincidentemente, mudaram os seus integrantes, que eram a favor da PEC do voto auditável, mudaram para contra, botaram deputados contra. Antes eram deputados a favor e mudaram, depois da visita do ministro. Isso é ou não é interferência de um poder sobre outro? Isso é ou não é ativismo político? Olha, a situação é muito grave que nós estamos vivendo no Brasil, mas é grave mesmo. Prefere ir para o exterior, inclusive fala mal do Brasil, do governo, diz que é o poder moderador. É poder moderador? Onde é que está escrito isso? Olha, às vezes a soberba cresce de uma forma tão grande, a vaidade, que cega. E isso a gente está vendo. A gente está vendo o Brasil dividido. Então, precisamos manter o equilíbrio nesse momento. Porque não é porque um outro a gente não gosta que a gente tem que desrespeitar. Nós podemos ser adversários, jamais inimigos. Adversários, jamais inimigos. Tem que ter razão. O ódio de um lado e de outro é péssimo, porque você cega. Você não tem bom senso. Então eu peço a você que está nos assistindo, a única coisa que eu posso pedir a você que está nos assistindo agora é que você ore pelo Brasil. Quem tem que fazer somos nós, são os senadores. A sociedade deve continuar se manifestando, sem medo. Vão prender todo mundo que pensa contra? Vão quebrar sigilo de todo mundo? Vão tomar celular de todo mundo? Vamos continuar. É o que diz vários humanistas, pacifistas da humanidade, um deles Mahatma Gandhi. Vamos continuar fazendo aquilo que a gente acha que é correto, sempre sem violência. Sempre na base do respeito, do diálogo, mas com firmeza daquilo que a gente está discordando. Vamos continuar. E eu peço orações. Porque essa guerra que a gente vive não é uma guerra entre os homens. É uma guerra espiritual, porque esse país é um país grandioso que merece muito mais. Era para estar no topo do mundo. No topo. Aqui nós temos tudo. Mas outros interesses aí teimam em colocar o Brasil de joelhos para a corrupção, continuar o que a gente já viu no passado. Então, é muito importante que a gente ore. Você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, você que de outras religiões afrodescendentes, enfim, ateu, manda pensamento positivo para a gente aqui, vibra. E vamos orar. Orar para que as autoridades elas tenham bom senso, tenham sentimento do bem comum, sejam justas, reflitam. Eu acredito muito no ser humano. O mais bárbaro que possa ser, ele pode parar para refletir, sentir realmente que exagerou e retroceder. É esse o apelo que eu posso fazer como um servidor público aqui que está vendo esse abuso e vejo muita gente calada, muita gente boa calada. Não se cale, continue. Você não está sozinho. Deus abençoe.